É a manhã do Sábado Santo, de acordo com o calendário juliano e o variado mundo dos cristãos ortodoxos. Gregos, armênios, coptas e não só. Espera-se um prodígio que, de acordo com uma tradição antiga, se manifesta precisamente na pedra do sepulcro, uma chama, sinal da ressurreição de Cristo. Da Jordânia ao Líbano, do Domingo de Ramos à Páscoa, a Semana Santa ao vivo em streaming para estar ao lado dos cristãos nessa época de pandemia. Depois do encontro organizado algumas semanas atrás pelo município de Jerusalém, os líderes religiosos da Cidade Santa se encontram novamente para rezar juntos e pedir o fim da pandemia de coronavírus. Páscoa hebraica e Páscoa cristã. Frei Frederic Mans, do Estúdio Bíblico Franciscano, explica a diferença entre a Pessar hebraica e a Páscoa cristã. O Caritas Baby Hospital de Belém atendeu ao pedido do Ministério da Saúde palestino de providenciar um serviço de teste de diagnose do coronavírus e está empregando suas energias para conseguir resultados confiáveis no menor tempo possível. Em 6 de abril, o Ministério do Turismo das Antiguidades Palestinas anunciou a descoberta de um cemitério pré-histórico que remonta à Idade do Bronze na região de Indadza, próximo a Belém. Sete dias depois da Páscoa celebrada de acordo com o calendário ocidental, a espera faz dirigir novamente o olhar de todos para aquele sepulcro fechado, até mesmo selado com a cera. É a manhã do Sábado Santo, de acordo com o calendário juliano e o variado mundo dos cristãos ortodoxos, gregos, armênios, coptas e não só. Espera-se um prodígio que, de acordo com uma tradição antiga, manifesta-se precisamente na pedra do sepulcro. Uma chama, sinal da ressurreição de Cristo. O patriarca ortodoxo de Jerusalém, sua beatitude, Teófilo III, entra na edícula de onde sai com o fogo sagrado. Diante dele, numa igreja escura, aos poucos iluminada pela luz da Páscoa, não há a multidão que todo ano invadia, ao pé da letra, a basílica, esvaziada dos fiéis por causa das restrições anti-coronavírus. Desta vez, os fiéis do bairro cristão da Cidade Velha têm que esperar nas suas casas o fogo, que passa de mão para mão, de rua para rua. É Páscoa, apesar de não haver peregrinos e não haver muitas pessoas pela rua, carregamos a mesma alegria no coração e, especialmente hoje e amanhã, não vamos pensar nos problemas que abalam o mundo. Estamos muito tristes com essa situação. Esperamos que no ano que vem tudo volte à normalidade. Fazemos votos de que o mundo inteiro possa receber esse fogo sagrado da Cidade Velha de Jerusalém. A chama é levada até a Catedral de São Tiago e o inteiro bairro armênio ao redor. O objetivo permanece fazer chegar o fogo ao mundo inteiro, inclusive através de alguns aviões especiais prontos para decolar para a Rússia e a Europa do Leste. Uma das primeiras cidades que o acolheu foi Belém. O grande portão de ferro que a divide de Jerusalém foi reaberto depois de mais de 45 dias desde o início da difusão da pandemia de coronavírus pela Terra Santa. É a primeira vez que a chegada do fogo ocorre desse modo. Esperamos que no ano que vem tudo volte a ser como antes. Muitas pessoas de Belém estão aqui conosco esperando a Santa Luz. Mesmo sendo difícil para o mundo inteiro, esse dia não deixa de ser um dia especial. Nesse dia louvamos a graça e os dons de Deus. Enquanto Cristo salvou o mundo dos seus pecados com a sua morte e ressurreição, rezamos para que nos salve desse surto. Desejamos a todos uma feliz Páscoa. Cristo ressuscitou. Ressuscitou mesmo. Uma Semana Santa diferente que acabou de se encerrar também na Jordânia, que faz parte da Diocese do Patriarcado Latino de Jerusalém. No Reino Hassemita, único país no mundo, há cerca de 45 anos as celebrações foram unificadas com as dos ortodoxos. Celebra-se o Natal de acordo com o calendário gregoriano, já na Páscoa se segue o calendário juliano. Era una Pasqua strana, particolare,
alla quale le nostre famiglie... Foi uma Páscoa estranha, diferente, da qual nossas famílias participaram de casa. Também tiveram a oportunidade de baixar o livro das celebrações diretamente no celular. As famílias logo prepararam a casa para receber essa celebração. Uma mesa com velas, uma cruz, um pouco de incenso, uma atmosfera de oração, uma atmosfera de igreja. Agradecemos ao Senhor pelo povo ter podido participar, apesar de tudo. O Senhor tornou cada lar uma igreja doméstica. Nonostante tutto, il Signore ha fatto da ogni casa una chiesa domestica. È più di un mese che stiamo tutti noi nel mondo, anche in Giordania, lottando. Faz mais de um mês que todos nós no mundo, inclusive na Jordânia, estamos lutando contra o coronavírus. Nós também na Jordânia temos toque de recolher, ficamos fechados em casa, mas celebramos uma Páscoa unida. Cada um rezou da sua casa. Nossas casas viraram igrejas, uma igreja repleta de confiança, uma igreja repleta de esperança. É uma chiesa piena de fiducia, uma chiesa piena de esperança. Uma Páscoa não apenas a portas fechadas devido à pandemia de coronavírus, mas que se tornou essencial e simples também na liturgia. Missas celebradas em igrejas vazias que se encheram virtualmente, apesar de tudo, graças à transmissão através de sites, páginas Facebook e televisões. Nelle case hanno seguito le nostre celebrazioni e durante questa settimana. O povo assistiu às nossas celebrações em casa durante toda a Semana Santa. Agradeço a Deus, à mídia e aos sites de comunicação que facilitaram a comunhão entre os pastores e o povo. Demos para essas pessoas fechadas nas suas casas uma esperança nova para o futuro. Nós sofremos com o mundo inteiro. Sentimos que todos os homens são iguais. Coragem. Nós sofriamo com todo o mundo, sentiamo che tutti gli uomini siamo uguali. Coraggio. Também no Líbano, de Harissa a Tiro até Beirute, as celebrações da Semana Santa foram transmitidas em streaming. Depois do encontro organizado algumas semanas atrás pelo município de Jerusalém, os líderes religiosos da Cidade Santa se encontraram novamente para rezarem juntos. No King David Hotel, na parte oeste de Jerusalém, chegam os rabinos-chefes de Israel, o sefardita Isaac Yosef e o askenazita David Lau. Eles compuseram a oração que pede o fim da pandemia de coronavírus. This tragedy is also an opportunity. Essa tragédia é ao mesmo tempo uma oportunidade. Ela nos permite compreender o que realmente é importante na vida. E para a comunidade religiosa também é uma oportunidade importante de encontro, de expressão da fé que compartilhamos no único Criador e Guia do mundo. Muito frequentemente o Onipotente utiliza, se assim queremos dizer, ameaças e perigos para levar os homens a fazer o que é bom e necessário. E talvez essa situação seja um exemplo disso. That which is good and necessary, and perhaps this is an example. Comum é o Salmo 121 que encerra a oração interreligiosa, se bem que as línguas em que cada um reza sejam diferentes. Estão um ao lado do outro, naturalmente mantendo a distância de segurança de 2 metros, o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém e o patriarca ortodoxo, sua beatitude, Teófilo III, o guia espiritual dos drusos, Muafak Tarif, e os 2 imãs muçulmanos, Gamal Elubra e Agel Al-Atrash. Esse vírus não conhece confins políticos, de raça e religião e conseguiu fazer algo muito raro, sobretudo aqui em Jerusalém. Fazer com que fiéis de fés diferentes, judeus, cristãos, muçulmanos e drusos, rezem contemporaneamente a mesma oração juntos. Esperamos poder continuar nessa direção, não apenas para combatermos o vírus, mas para estarmos mais unidos entre nós. Em poucas semanas, em Jerusalém, se concentram as principais festas do ano para as 3 religiões: a Páscoa hebraica, Páscoa cristã, o início do mês de Ramadã. O que também une os fiéis do único Deus é o compromisso em adaptarem suas tradições e liturgias às restrições anti-contágio. Creio que nunca lidei com uma situação dessas. Muita da nossa liturgia é comum, concebida para estarmos juntos, mas tivemos que encontrar uma maneira de fazer isso sem estarmos fisicamente um perto do outro. Começamos a utilizar muitos aplicativos como WhatsApp ou Zoom,
que são muito importantes, mas, ao mesmo tempo, quando desenvolvemos certas tecnologias, muito frequentemente elas tendem a tomar conta de nós. Esses são alguns dos perigos que vamos ter que considerar na época pós-pandemia, também no que diz respeito ao modo como educamos e guiamos nossas comunidades. In the post-pandemic era, as to how we educate and guide our communities. Celebrada pelos cristãos e também por judeus, a Páscoa tem para cada um destes significados diferentes. Cosa si celebra nella Pasqua ebraica? O que se celebra na Páscoa judaica é a passagem da escravidão do Egito para a liberdade, a passagem das trevas para a luz e da tristeza para a alegria. Já a Páscoa cristã celebra a morte e a ressurreição de Cristo, centro da fé pascal. A palavra Páscoa em hebraico é Pessah. Algo importante é o sacrifício do cordeiro. O sangue desse sacrifício é fundamental, porque colocado sobre ombreiras das casas, estas serão poupadas. O anjo passará por ela. Daí vem o significado da palavra Pesach, passar. Na Bíblia encontramos passagens referentes à Páscoa. A celebração cristã é citada no Novo Testamento, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Já a judaica encontramos no Velho Testamento, no livro do Êxodo. Esse mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia desse mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo, completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Depois, sobre a Páscoa cristã, o texto mais antigo é o da Carta aos Coríntios, capítulo 5. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebramos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. E depois temos a passagem da instituição da Eucaristia. Vemos que toda a tradição cristã enfatizou que Jesus celebrou a Páscoa. Justamente, Meditone di Sardi, no seu relato, mostra que Jesus, na sua Páscoa, realiza todas as figuras do Antigo Testamento. Nessa situação de pandemia, estamos aqui para assistir nossas crianças e suas famílias. Estamos aqui para providenciar tudo aquilo de que necessitam. Ainda implementamos com novas regras o regulamento para termos certeza de atender às exigências de todos aqueles que vêm para o nosso hospital. Diante da pandemia que atingiu o mundo inteiro, a Caritas Baby Hospital de Belém atendeu ao pedido do Ministério da Saúde palestino de colocar à disposição os testes para diagnose do coronavírus nos seus laboratórios, de acordo com os valores cristãos e de serviço que o caracterizam, além das necessidades da comunidade local. Esses testes são realizados nos nossos laboratórios sob a supervisão do Ministério da Saúde, que retira as amostras de possíveis pessoas infectadas e nos providencia todo o necessário para a execução do teste. Enquanto no que nos diz respeito, fornecemos os protocolos para os testes, administramos o laboratório e colocamos à disposição o pessoal e os maquinários.
Foi uma colaboração proveitosa no contexto das relações estratégicas entre nós e o Ministério da Saúde palestino. Bateram a nossa porta e nós respondemos. خصصنا هذا السنتر عشان تجينا العينات من بيت لحم. Dedicamos esse centro à inventariação das amostras retiradas em Belém, Hebrom e arredores. Catalogamos as amostras e logo extraímos o material genético do vírus. Depois o inserimos num dispositivo especial para aumentar sua concentração, o que nos permite uma melhor análise. على أساس تكترها ونشوفها مثلا بالجهاز إنه هذا مبين مع الفيروس أو لا. O Caritas Baby Hospital continua a apoiar a comunidade local enquanto um laboratório especializado, isolado do resto da estrutura e provido dos necessários maquinários, junto com uma equipe de médicos e laboratórios dedicados, ajuda a conseguir resultados precisos sobre os testes no menor tempo possível. Queremos manter sempre uma qualidade alta, assistir e ouvir nossos pacientes, sobretudo nessas circunstâncias críticas. Nossa missão é servir, mas com uma abordagem diferente. Especialmente agora, queremos manter os olhos e ouvidos preparados para aprofundar cada vez mais e ouvir o quanto mais possível as premissas das pessoas que encontramos aqui. Os casos verificados na Palestina são hoje 466. O premier Mohammad Shtayyeh declarou que surgiram algumas dificuldades no controle da difusão dessa epidemia, sobretudo em relação ao problema das pessoas que trabalham fora das cidades palestinas. O Caritas Baby Hospital de Belém não é apenas uma estrutura médica, mas também uma instituição que se propõe a servir a sociedade inteira, além de um lugar que faz da proteção dos valores humanos um de seus fins primários. Em 6 de abril, o Ministério do Turismo e das Antiguidades palestino anunciou o descobrimento de um cemitério pré-histórico que remonta à Idade do Bronze, na região de Rindaza, perto de Belém. O descobrimento desse cemitério é um dos mais importantes dessa região. Sabemos que durante a Idade do Bronze, junto com os falecidos, costumava-se enterrar também alguns acessórios, na convicção de que poderiam ser usados no além. O metal normalmente usado naquela época era precisamente o bronze. Podemos ver aqui alguns dos canivetes e das armas metálicas normalmente usadas naquela época. Os descobrimentos também dizem respeito a uma série de vasilhas e tigelas grandes e pequenas. A equipe do Ministério do Turismo e das Antiguidades documentou cuidadosamente todos os materiais arqueológicos encontrados no cemitério, entre os quais latas, canivetes e ossos, que irão acrescentar o patrimônio científico e histórico dessa região. No que diz respeito aos métodos de escavação utilizados e ao material encontrado, Iman At-Titi, diretora do Departamento das Antiguidades da Circunscrição Administrativa de Belém, explica. Como arqueólogos, estudamos mais de um material, como a cerâmica, por exemplo. A cerâmica na Idade do Bronze tem várias características especiais relacionadas com os componentes da massa, ou com o método de fabricação, ou até mesmo com sua origem. De acordo com os dados de que dispomos, podemos fazer uma estimativa da datação da cerâmica. Há materiais que permitem o uso de métodos como o do carbono 14, que é precisamente utilizado para determinar a idade arqueológica dos objetos antigos. O descobrimento desse cemitério da Idade do Bronze é muito importante do ponto de vista arqueológico, pois traz à luz um período muito antigo da história da região.